Olá, muito boa tarde e continuação de boas festas pascais. No próximo domingo, em Passos de Ferreira, vão ser trasladados os restos mortais de Sílvia Cardoso para uma capela tumular na Igreja Paroquial. Uma forma de dar a conhecer o percurso de Dona Sílvia. Assim ficou conhecida a mulher que criou obras sociais e projetos de formação para todos com o processo de canonização em curso. O percurso de vida de Dona Sílvia vai agora ser apresentado pelos convidados do programa Eclésia, o cônego Ângelo Alves, vice-postulador da causa de canonização de Sílvia Cardoso, e o padre Samuel Guedes, pároco em Passos de Ferreira e vigário de Passos de Ferreira, terra natal de Sílvia Cardoso. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Antes de falarmos de Dona Sílvia, pedi-lhe, padre Samuel Guedes, que fizesse uma referência às festas pascais em curso. Acredito que sejam dias marcantes também em Passos de Ferreira. Sim, em Passos de Ferreira a tradição pascal está bem vincada, nomeadamente com os grupos pascais que todo o dia, durante o dia de Páscoa, nas várias paróquias, nas 16 paróquias que temos no Concelho de Passos de Ferreira, vão percorrendo as ruas e as casas das famílias para o anúncio pascal. O compasso. O compasso, exatamente. E sempre dias de festa, de encontros de famílias em torno do compasso. Exatamente, enquanto famílias, também chegam alguns imigrantes de fora e, portanto, encontras todos nas tuas casas e durante todo o dia os grupos pascais visitam as casas levando o anúncio pascal. Uma tradição que marca muitas regiões do país, nomeadamente a norte. Uma tradição, por certo, vivida também por Dona Sílvia Cardoso. É sobre esta mulher que queremos falar hoje, no contexto dessa transladação dos restos mortais para uma capela tumular na paróquia, na Igreja Paroquial. Cônego Ângelo Alves, apresente-nos esta mulher. Quem foi Dona Sílvia? Dona Sílvia foi uma mulher extraordinária, uma mulher forte, uma grande benemérita social e apóstola das obras de misericórdia. E, além disso, o que é menos conhecido, mística da obra do amor, que é Deus em obra. O que é que fez com que se iniciasse o processo de canonização? A fama de santidade, que popular, ela já em vida tinha, para muitos dos seus colaboradores e até beneficiados. E depois da sua morte, isso tornou-se comum. Eu recordo de ouvir, na altura do seu falecimento, uma vizinha jovem que dizia: bom, se a Dona Sílvia não é santa, ninguém vai para o céu. E foi isso também que fez com que o processo de canonização avançasse e já o Papa Francisco a declarasse venerável em 27 de março de 2013, não é? Certamente todo o trabalho feito para provar a heroicidade das virtudes, que foi naturalmente a introdução do processo canónico de beatificação e canonização na Diocese do Porto, depois foi naturalmente apresentado na Congregação dos Santos na Santa Sé, foi examinado, foi julgado e, finalmente, o decreto que declara a heroicidade das virtudes de Sílvia Cardoso foi aprovado pelo Santo Padre em 27 de março de 2013. Um dos primeiros atos do Papa Francisco, após ter iniciado o pontificado. Talvez, em relação a Portugal, talvez o primeiro. O primeiro mesmo. De que forma é recordado, Padre Samuel, de que forma é recordado hoje Dona Sílvia em Passos de Ferreira, na sua terra natal? Como uma mulher extraordinária, uma mulher que marcou as gentes daquelas terras pela sua simplicidade, até porque era de uma família abastada, e isso não fez com que ela fosse distante. Pelo contrário, ela renunciou muito do que era seu e foi dedicando a sua vida ao serviço dos mais pobres, dos mais simples, dos desamparados, até na atitude de ir pelas feiras pedir ajuda e colaboração para distribuir pelos pobres. A começar pelos pobres da região. A começar pelos pobres da região, mas depois também pelo país inteiro. E essa foi uma marca de Dona Sílvia, de Sílvia Cardoso, essa ajuda e o desenvolvimento de projetos sociais em todo o país. Cônego Ângelo Alves, podemos falar nessas três marcas de Dona Sílvia, a ajuda social, a formação e a espiritualidade? Certamente. Ela começou em 1917, na sequência do voto de consagração a Cristo e ao apostolado nas mãos do padre António Vaz Serra em Tui, onde os jesuítas estavam exilados.
fez aí esse compromisso no retiro, veio para casa, já tinha falecido o noivo, tinha falecido um irmão mais velho, tinha falecido, o pai veio a falecer no ano seguinte, mas ela, quando veio, logo se dedicou à caridade para com os pobres. Eram anos da pneumónica também por Portugal, não é? Em 1918 acontece a pneumónica, dá-se o falecimento do fundador da Associação de Beneficência Hospitalar de Passos Ferreira, que construiu o edifício do hospital. Sílvia Cardoso debate-se com um panorama de doença. Primeiro, ela própria foi contagiada e assistiu muitos doentes, e de pobreza, porque havia fome, havia crianças muito abandonadas. E então, o dinheiro e os legados do próprio noivo, ela entrega-os para a instalação do Hospital de Passos Ferreira. Foi a sua primeira obra social e caritativa. 2 anos depois, compra uma casa e o seu quintal junto do edifício do hospital, e começa logo aí a congregar crianças, inaugurando a creche em 1922. E em 1923 abre a primeira casa de retiros fechados para leigos, iniciando a outra vertente de toda a sua atividade, que é a evangelização ou o apostolado cristão. E essa aposta de Sílvia Cardoso foi a que marcou depois muito trabalho em Portugal inteiro, não é? Toda a sua vida passa a desenvolver-se nestas duas vertentes: a atividade social-caritativa e evangelização. A obra dos retiros era para ela a mais querida, porque dava mais consolação espiritual. Mas, e chegou a várias dioceses. Ela era requisitada pelos bispos diocesanos? Era requisitada pelos bispos ou então por outras pessoas que a chamavam. Porque ela atendia muito aos apelos individuais, concretos, e às vezes parecia dispersa, mas não andava dispersa. Ela era atraída. Ela era atraída pelas necessidades do próximo. E há alguns casos interessantíssimos que nós certamente não podemos contar aqui. Mas pode avançar com um, pelo menos. Por exemplo, na Igreja de São Bento da Vitória, no Porto, um dia ela entrava na igreja e ia rezar. Ela era uma mística e punha-se em oração. Entrou, ao fim da tarde, não estava praticamente ninguém na igreja. Ela lá estava junto à frente, no altar, a rezar, e a da altura sente que havia alguém a chorar. Sente alguém a chorar. Claro, ela já não largava. Olha para trás, vê, é um cavalheiro. Esse cavalheiro acabou por lhe dizer porque é que estava ali. E que é que ele estava ali? Ia-se despedir de Nossa Senhora, porque tinha resolvido deitar-se abaixo da ponte de Dom Luís, suicidando-se. Ela já não o largou. E arranja um automóvel, aluga um automóvel, vai à casa da Torre, que é a casa da sua família, falar com o cunhado, o Dom José Lencastre. O Dom José Lencastre empresta-lhe o dinheiro que ele precisava para se libertar de uma pena e da expulsão, porque ele era funcionário público e tinha feito qualquer desvio. E então a Sílvia Cardoso faz isso, e até se esqueceu de dizer ao cunhado o nome dele e quem ele era. A dada altura, mas uns dias depois, ele aparece a restituir. É um caso interessantíssimo. E muitos, por certo, preenchem a vida de Dona Sílvia sempre nessa atenção ao próximo. Estas obras sociais continuam em Passos Ferreira, Padre Samuel? Sim, portanto, existe uma obra social no centro da cidade de Passos Ferreira que se dedica, que tem um CAU e tem creche, que tem precisamente o nome dela. Portanto, a obra social Sílvia Cardoso, que é chefiada por uma direção, até que a presidência da direção é uma sobrinha neta da Sílvia Cardoso. Ainda familiar. Acredito que continua a ser inspiradora, Sílvia Cardoso, para esse trabalho social? Sim, sim. O Conselho de Passos Ferreira está muito bem equipado em equipamentos sociais. Praticamente todas as paróquias do Conselho têm equipamento social. E, portanto, ela foi pioneira deste grande trabalho social que se desenvolve no Conselho de Passos Ferreira. Ainda continuando a aproximar-nos deste perfil, Cônego Ângelo Alves, para além dessa vertente social, do trabalho social e da aposta grande na formação, que levou a muitos pontos do país, como caracterizar a espiritualidade de Sílvia Cardoso? Ela era de uma espiritualidade muito profunda,
com penitência, isto é, com sacrifício, dedicando muitas horas à oração e à meditação, e deixou testemunhos, precisamente, dessa vivência mística em muitos manuscritos. Ela tem um diário a partir de 1928, onde vai registando enfim, os seus sentimentos e os seus pensamentos, e ao mesmo tempo também registando pensamentos de meditações em retiros, etc. Mas, sobretudo, chegando, digamos, ao que se chama a oração unitiva, com colóquios com Deus, etc, etc. Esses escritos já estão a ser analisados e estudados. Um dos especialistas classifica como mística da ação do amor em obra, do amor de Deus em obra. Porque há, de facto, essa preocupação por ajudar quem precisa e de formar Exato, todos os batizados. No próximo domingo, Padre Samuel, que relevo tem esta transladação dos restos mortais de Silvia Cardoso para a Capela Tumular? Pois, domingo, como todos sabemos, é também o domingo da Divina Misericórdia e, portanto, estamos a decorrer o ano santo extraordinário da Misericórdia. Nós não podíamos deixar fugir esta oportunidade para ter um acontecimento na Vigararia e, sobretudo, na Diocese, tão grande. Portanto, aí, então, deste domingo... A espiritualidade da misericórdia caracteriza também Silvia Cardoso? Ela é a apóstola das misericórdias e, portanto, ela foi há dias saiu um título a respeito dela, Furacão da Caridade. E, portanto, de facto, ela é a apóstola da misericórdia. Não tínhamos melhor dia para trasladar os seus restos mortais desta apóstola da misericórdia que este dia, do domingo da Divina Misericórdia. A Vigararia entendeu que era uma oportunidade até para dar um passo grande na causa da beatificação. O Sr. D. António Francisco, o nosso bispo, agarrou e, portanto, vai ser um grande dia de celebração, de vivência à volta da figura de Silvia Cardoso, celebrando o Domingo da Divina Misericórdia. O túmulo ficará na igreja paroquial? Exatamente, na igreja paroquial da cidade, onde ela percorreu e viveu a sua vida ali de espiritualidade. E, portanto, ela vai ficar lá, está no cemitério local da cidade e sairá por volta das 3 horas da tarde do cemitério para o pavilhão municipal onde vamos celebrar a Eucaristia e depois, no fim da Eucaristia, segue o cortejo litúrgico para a igreja paroquial. Acredito que seja uma oportunidade de dar a conhecer também a novas gerações quem foi Silvia Cardoso. Sim, esta é uma preocupação também da Vigararia e da Diocese. Portanto, nós precisamos de dizer aos mais novos quem foi esta mulher de Passos de Ferreira. Já começamos a trabalhar algumas situações, nomeadamente saiu há pouco tempo um livro que o Padre José Alfredo, que é prefeito do Seminário Maior do Porto, que é natural também de Passos de Ferreira, e escreveu um conto que tem o título Clematidos para Deus, que está muito interessante. É um conto ao jeito dos contos de Natal, que conta a história da venerável Silvia Cardoso aos mais novos. Essa é uma preocupação, os mais novos, mas temos outras preocupações pastorais. Gostaríamos muito que a vida da Silvia Cardoso fosse estudada com exigência e com rigor, se calhar pelo mundo académico. É também vontade da Diocese e da Vigararia, dos padres da Vigararia, pedir ao mundo académico que estude. Era mais uma opção para trabalhos de investigação, de mestrado e doutoramento. É mais uma opção. Já fizemos chegar esta nossa preocupação à Universidade Católica e à Faculdade de Teologia. Outra coisa que está também no nosso pensamento dos padres da Vigararia e também do Sr. Bispo e da Diocese, tendo sido ela uma apóstola dos retiros, da formação de leigos, que gostaríamos muito de criar um espaço, não digo físico, mas tempos de reflexão e de formação para leigos, dando-lhe o seu nome, o Centro de Espiritualidade, Silvia Cardoso, promovendo a formação dos leigos, como ela teve tanto na sua preocupação. Porque se as obras sociais continuaram, esta outra preocupação da formação, a continuidade dela, de alguma forma, não aconteceu. Sim, quer dizer... Enfim, na estrutura ou no modelo que inaugurado por Silvia Cardoso.
Sim, nesse modelo não continua, mas naturalmente há noutros modelos, mas esta é uma preocupação, dando a conhecer a vida da Silvia Cardoso também por esta forma de formar os leigos, como ela tinha na sua preocupação. Nós já começámos alguns trabalhos, curiosamente este ano, também na preparação e na vivência do Ano Santo, aproveitando, até porque o nosso Bispo, na sua carta pastoral, faz referência à Silvia Cardoso, e não só à Silvia Cardoso, como modelo para também vivermos este Ano Santo. E nós já em Passos Ferreira, este ano, fizemos alguns encontros de formação, já assim de uma forma experimental, para darmos continuidade a este trabalho de formação de leigos. Cônego Ângelo Alves é uma mulher comparável, por exemplo, ao Padre Américo e ao trabalho que ele desenvolveu? Sem dúvida que é comparável no âmbito das obras de misericórdia. O estilo da ação é diferente. Ela não era fundadora, não era organizadora, esteve muito próxima da fundação de duas congregações religiosas que existem, uma no Porto e outra em Lisboa, as missionárias reparadoras do Coração de Jesus e as reparadoras missionárias da Santa Face. Esteve muito próxima, colaborou com outras congregações, inclusive com as Irmãs Reparadoras de Fátima, mas como leiga, porque a dada altura as vicissitudes em que se envolveu, mesmo dentro desta atividade de apostolado, em colaboração com a hierarquia, etc., foram fazendo com que ela descobrisse que a sua vocação era para continuar sempre leiga, consagrada, e nisso foi precursora dos institutos seculares. Precisamente quando ela estava a chegar ao fim da sua atividade, em 1947, o Papa Pio XII aprovou os institutos seculares e deu-lhes de estatuto canónico. Ora, a Silvia Cardoso viveu desde 1917 nesta condição. Embora pensado e porventura até, digamos, ser fundadora de alguma congregação. Mas as circunstâncias não permitiram. É a vocação dela. Ela foi tendo algumas colaboradoras, mas não propriamente uma congregação. Não era organizadora. O Padre Américo, esse que era organizador, pedagogo, etc. Ela era uma estimuladora. Ela dizia mesmo de si, a dada altura, quando trabalhava, sobretudo, em 1946, 45, etc., em Penafiel, eu sou o de Deus. Ela ia sacudir para a caça se dispersar e trabalhar. Em que ponto está o processo de canonização e que contributo tem este acontecimento de próximo domingo da transladação dos restos mortais? Pois, sendo venerável, alcançou o primeiro passo no caminho da beatificação e da canonização. Este passo é o fundamental, é o primeiro, porque é a aceitação pela autoridade suprema da Igreja da heroicidade das suas virtudes. E sabemos que a heroicidade das virtudes é a santidade cristã. Simplesmente, agora, a beatificação e a canonização significam o atribuir do culto oficial da Igreja, primeiro localmente na beatificação e depois universalmente em toda a Igreja na canonização. Atribuir e propor, portanto, aos fiéis, oficialmente, a veneração na própria liturgia. São estes passos, naturalmente, vão acompanhando o movimento de devoção dos fiéis e alguns sinais, que nós sabemos são as graças atribuídas por intercessão dela, por Deus, atribuídas à intercessão dela por Deus, os milagres, que a Igreja reconhece como tal e por isso vai caminhando o processo. Quer dizer, estamos à espera de um milagre para a beatificação e de outro depois para a canonização. E aí, temos que o pedir. O dar a conhecer. Dar a conhecer a sua vida, que ela sirva de exemplo, estimular a devoção e a veneração, para que os fiéis recorram à sua intercessão. E assim se vai caminhando até à beatificação. Acredita que é um percurso de vida e uma espiritualidade que vive Silvia Cardoso próxima do Papa Francisco? Muito. Muito. Aliás, foi uma coincidência, foi um sinal, lá está, um sinal, ser ele a aprovar a heroicidade das virtudes da serva de Deus e precisamente,
digamos, dentro de todo este movimento de aproximação dos mais pobres, dos mais doentes, dos desfavorecidos, que o Papa Francisco tanto tem colocado, não é? Padre Samuel continua a ser, acredito, uma figura inspiradora para a pastoral que se é desenvolvida nas paróquias da região. E este domingo será um momento marcante para todos, acredito. Sim, sim. As pessoas de Passos Ferreira, os católicos de Passos Ferreira estão empenhadíssimos na preparação a todos os níveis para este acontecimento. Está um coro a ensaiar de membros de todas as paróquias, tem mais de 350 vozes, portanto, estamos a preparar, pedimos que também fizessem 2 cânticos novos para essa Eucaristia, inspirados um bocadinho na letra também da Sílvia Cardoso e para assinalarmos esse grande dia. Será uma Eucaristia presidida pelo Bispo do Porto? Sim, Sr. António Francisco, estarão os bispos auxiliares e outros bispos do país que estão convidados. Alguns já manifestaram a confirmação da sua presença e, naturalmente, os sacerdotes, porque é um acontecimento, não vai ser um acontecimento só vicarial, mas sim diocesano. E um acontecimento que nós também vamos fazer chegar a todo o país e a todo o mundo através da internet, através de uma transmissão no portal da Agência Eclésia. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar o percurso biográfico de Sílvia Cardoso. Muito obrigado. O programa Eclésia mais logo passa na rádio, pelas 22h45, na Antena 1. Desejo uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.